Fala aí, Renato. Vamos ver se agora tá bem. Ô, Andrade, coloquei o fone para eliminar qualquer possibilidade de erro. Agora está sem ruído. Oi, desculpa. Agora está sem ruído. Tá. Não sei por que tava assim. Faltou meu amigo Só Júnior, falta o tá? Júnior, tá? Já tô convidando ele aqui. Agora o som ficou top. Ah, beleza então. Patrick Andrade. Patricão. Boa noite, Patrick. Boa noite, pessoal. Só falta o Júnior, tá, pessoal? Já tá, vai estar certo agora. Entrou ali agora o Júnior. Tá. Natan, Pedro Lima, Jean, boa noite. Selmo. Boa noite, pessoal. Olha Pronto. o Ale. Aí, ó. Boa noite, Júnior. Pessoal, boa noite. Boa Vamos noite. começar logo, Vamos né? lá? Que vocês estão ansiosos pelo conteúdo. Desculpa aí, estava dando um retorno aqui no áudio, eu coloquei o fone e melhorou. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou Renata Vieira, fundadora da Academia da Telemetria. Para quem não segue a nossa página, inclusive, peço que sigam por gentileza para ficar por dentro dos cursos e das lives. O tema de hoje é o que não te contaram sobre dúvidas frequentes sobre instalação. O que acontece muito que a gente tem percebido nos grupos de WhatsApp, tá? Muitas pessoas mandam muitas dúvidas, de fato que muitas pessoas não têm se esforçado muito no conhecimento e querem, de certa forma, uma informação mastigada, né? De pedir onde que está o bloqueio, onde que está isso, onde que está aquilo. E tem muito também, que eu vou passar para os colegas para compartilharem a opinião, o achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, faz dessa forma, sem ter um embasamento técnico que é prioritário para executar o serviço no carro do cliente, que é o maior bem que ele tem, podendo causar um prejuízo, né, até um acidente, né, enfim, uma série de coisas. Já aconteceu situações de até pegar fogo o carro porque o cara não tinha a perícia e eficácia para poder fazer a instalação. Então, a nossa ideia com essa série de lives com os técnicos, aí depois vai ter o Mardoqueu, o Johnny e outros técnicos, é trazer para vocês o know-how, né, de profissionais qualificados que estão há muitos anos no mercado e trazer essas dicas com pessoas que têm, de fato, conhecimento, né? Então, não é achismo, é realmente pautado no conhecimento. Eu convidei o Andrade, eu vou passar a palavra para ele se apresentar, mas fazendo um breve resumo, o Andrade está há muitos anos na área, ele é especialista em telemetria e ele é instrutor também da Academia da Telemetria. O Júnior vai falar também sobre ele tem muitos anos de experiência na área de instalação também, né? Bastante conhecimento da parte de elétrica, eletrônica, e o Daniel também tem muito conhecimento, e ele fomenta bastante o mercado. Eu vejo assim, que ele tem bastante objetivo de ver muitos técnicos qualificados, principalmente para dar oportunidade para os novos que têm entrado. Mas o que a gente tem visto é muita gente despreparada entrando no mercado, né? Às vezes não tem conhecimento e fala que é técnico de instalação. Eu separei algumas perguntas que a gente vê que é recorrente, né? Que mandam mensagem para mim, para o Andrade, para o Júnior, para o Daniel, e também em grupos de WhatsApp. Eu vou passar a palavra para eles se apresentarem
E aí eu volto para falar para vocês sobre as perguntas e a dinâmica que a gente vai usar na live. Por gentileza, não deixem de mandar as perguntas também por aqui, que eu vou verificar também e vou passar para eles. E gostaria de agradecer ao Júnior, o Andrade e o Daniel por terem aceitado o convite de participar da live. Você que é corrido, né? Vocês fazem bastante atendimento, corre para casa. Realmente o nosso intuito é compartilhar o conhecimento com vocês. Boa noite a todos. Andrade, boa noite. Obrigada. E, por gentileza, se apresente para o pessoal. Boa noite, Renata. Boa noite, Júnior. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos presentes. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá? Mais uma vez, eu sou Marcelo Andrade, sou daqui de São Paulo, capital. Sou técnico também de rastreamento. Como a Renata falou, sou um dos instrutores da Academia da Telemetria, tá? E estou mais ou menos uns 22 anos Tenho 22 anos de experiência no ramo de rastreamento. Com telemetria, mais ou menos uns 15. O que o Daniel tem de idade, eu tenho de telemetria, 15 anos. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Se tiver em dúvida, pode perguntar, que se puder responder, então estamos aí. Obrigada, Andrade. Vou passar a palavra para você, Daniel, para você se apresentar, por favor. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite a todos, tudo bem? Realmente, é bastante experiência. Meu nome é Daniel Pires, sou proprietário da DPS Soluções Automotivas, uma empresa que nasceu em 2006, especificadamente para trabalhar com rastreamento veicular. Estou no ramo automotivo desde 97, com instalações automotivas para acessórios, som, trava, interface, vidro elétrico, mas de 2006 para cá, só rastreamento. E a gente sempre fomentando o mercado, acompanho toda a parte a estrutura da Academia da Telemetria desde o início e fomento muito essa parte dos cursos, porque a nossa profissão precisa ser tratada com bastante carinho. Tem bastante técnico no mercado que precisa evoluir e a gente está aí para ajudar. Obrigada, Daniel. Boa noite, Júnior. Obrigado por ter aceito o convite. Pode se apresentar, por gentileza. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Renata, pelo convite. Mais uma vez aqui junto. A bela parceira sempre na iniciativa aí de divulgar o conhecimento. Meu nome é Braz. Uns me conhecem como Braz, uns me conhecem como Júnior. Eu sou Braz Júnior, tá? Eu tenho atuação aqui no interior de São Paulo, região de Campinas, região metropolitana aqui de Campinas. Estou no ramo do rastreamento em aproximadamente 15 anos. Eu venho do ramo da mecânica, do segmento de oficinas, né? Então, eu vou divulgar hoje aqui, trocar essa ideia com vocês hoje aqui, passar algumas dicas aí, algumas informações. Obrigada. Desde já agradeço o convite. Pessoal, eu vou fazer algumas perguntas sobre tendências de mercado para o técnico de instalação e algumas perguntas técnicas também, né, de procedimentos de boas práticas, né, na instalação que o pessoal aqui recomenda. A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: sistemas de controle de motoristas são vários acessórios, né, que a gente tem que instalar. Exemplo, câmeras, né, sensores de fadiga, RFID, telemetria CAN, que é a especialidade lá do Andrade, que muita gente fala que é só 2 fios, né, Andrade? É só 2 fios, é muito fácil. O pessoal só fala. Um fiozinho. O teclado, né, para controle da jornada. Eu queria ouvir de vocês, a opinião de vocês, se vocês acham que isso é tendência para o mercado, né? Se cada vez mais as pessoas vão sair lá do equipamento low cost, que é da segurança, do roubo e furto, e vão para essas áreas um pouco mais avançadas, que obviamente vai precisar de um conhecimento técnico muito maior e perícia para poder instalar. O que vocês acham sobre isso? Se vai ser tendência e como que o técnico ele precisa se adequar para poder encaixar na demanda do mercado, de fazer o trabalho dele com eficiência? Pode começar aí, Daniel. Vai lá. Olá, boa noite. Então vamos lá. O rastreamento veicular tem evoluído muito nos últimos anos. Essa parte de sensoriamento, ela cada vez está mais presente. Parte de telemetria, parte de controle de motoristas. Cada empresa que precisa de uma solução, nós conseguimos pegar essas informações através do rastreador e entregar lá para o cliente, na bancada dele, as informações que ele precisa para monitorar o veículo, para controlar toda a parte de motoristas, vamos dizer assim, parte de sensoriamento, a própria parte de telemetria, que é a especialidade do Andrade, fazendo com que essa frota gere uma economia imensa
A economia que a telemetria voltada para esse segmento gera para as empresas é algo fenomenal. O sistema se paga e sobra dinheiro, sem contar o controle, né? Por último, agora, aqui eu instalei mais ou menos uns 80 caminhões com câmeras de monitoramento e fadiga. É fantástico esse sistema de câmeras de fadiga. Consegue controlar o motorista se ele está cansado, se ele usa um celular quando ele está dirigindo, se ele está com sono, a própria câmera manda um alerta para o gestor da frota avisando que aquele motorista não está apto para dirigir. Então, cada vez mais, não só o segmento de monitoramento, que continua forte no mercado, é uma parcela muito forte, um monitoramento simples, vamos dizer assim, positivo, negativo e pós-chave, que é um assunto que a gente vai tratar hoje ainda também um pouquinho sobre essas instalações. É forte ainda, tem mercado para muitos anos, mas a telemetria está tomando conta. Legal, legal, muito legal sua opinião, ô Daniel. E você, Júnior, o que você acha sobre essas tendências e qual que é o papel do técnico dentro desse cenário? Como o Daniel citou, a evolução vem absurda aí, a gente tem acompanhado, a gente que está presente no cenário aí, a gente tem acompanhado. E a carência, de fato, é a mão de obra qualificada para fazer a execução dessas instalações, ter êxito, né, na instalação. Eu costumo dizer que o técnico ele é o ponto final do processo da empresa, que inicia com a tratativa com o cliente, fazer a venda. O técnico que vai deixar tudo funcionando, deixar, de fato, aquilo que a empresa prometeu para o cliente, entendeu? Então, eu acredito que é tendência essa evolução do sensoriamento, né, e a telemetria cada vez mais presente aí nas instalações. E eu acredito que o mercado é esse, o segmento legal. bem E forte. você, Andrade? Na verdade, a telemetria já é uma realidade, né? Hoje em dia, eu vejo pelos clientes que eu tenho, pelos amigos que eu tenho no mercado de rastreamento, telemetria hoje é uma realidade, assim como o vídeo monitoramento. Porque o vídeo monitoramento, além de ter um controle maior do motorista, ele também ajuda na segurança do veículo, da carga, do próprio motorista, etc. Mas a telemetria, como falei, já é uma realidade, tá, hoje em dia. E eu penso assim, quem não se adaptar a essa realidade vai ficar para trás. Eu vejo esse mercado mais comum, mais para proteção veicular, etc. Mas a telemetria é um nicho ainda a ser muito explorado e pouco explorado, dá para ser muito mais explorado. O ticket médio é maior, tanto da mensalidade como da mão de obra do técnico, e falta mão de obra qualificada. Eu vejo isso diariamente. Às vezes os meus clientes precisam de um técnico fora do estado, tem capital que não tem mão de obra. Eu tenho que sair de São Paulo, deslocar algum outro técnico de outra capital para fazer atendimento porque não tem mão de obra. Sim, sim. Na verdade, Andrade, a gente acaba usando a palavra tendência, mesmo que a telemetria é realidade, porque tem tão poucas empresas que fazem, né? Sim. Se a gente olhasse o montante de empresa de rastreamento que tem no Brasil, não tem uma pesquisa oficial, mas muitas pessoas falam algo em torno de umas 1.800 empresas de rastreamento com o KINAI 8020. E aí, dentro desse montante, eu acho que não tem 5%, né? 10% fazendo telemetria. Então, acaba que é uma tendência que outras pessoas que ainda não atuam precisam ter esse olhar, né? Para o ticket médio mais alto, o técnico pode cobrar um valor mais alto também, né? Da instalação e tudo. Então, ou seja, está faltando, de certa forma, é um conhecimento, né, Andrade? Para as pessoas entrarem na telemetria. Exatamente. E não só isso, né? A própria telemetria acaba se pagando. O cliente acaba pagando a economia que ele tem de combustível, de manutenção, redução de acidente, etc., acaba se pagando o próprio serviço. Sim, com certeza. Obrigada, pessoal, pelas respostas. Eu vou passar para a segunda pergunta e vou incrementar com uma pergunta que o James, acho que é James que fala, colocou aqui. Seguinte, o rastreamento simples com bloqueio ainda é bastante vendido. Não como antigamente, né? É alguma coisa que vai mudando o cenário. Igual lembra quando, que é da época de vocês também, que tinha muito botão de pânico. Hoje em dia não usa mais botão de pânico. No passado tinha muito mais bloqueio, né?
total ou progressivo. Mas ainda assim, muitas empresas têm um procedimento de vender com bloqueio. Como buscamos melhorar essas instalações para melhor esconder o rastreador? E complementando a pergunta, o James perguntou o seguinte: como fazer essa instalação para não perder a garantia da parte elétrica do veículo? Você pode começar, Andrade, por gentileza? Claro. Então, como você falou antigamente, isso aí é uma pesquisa que eu fiz, tá? Não vivenciei isso, tá? Antigamente tinha muito botão de pânico, bloqueio invertido, só que o rastreador ele não era tão popular como é hoje. Sim. Então, onde você instalasse, você ia ter um resultado considerável. Por quê? O próprio meliante não estava tão atento, não conhecia, muita gente não conhecia. Então, mesmo no bloqueadorzinho, aquele que era por pager antigamente, tinha uma sirene, atenção, esse veículo está sendo roubado. Então, tinha um resultado bom justamente por isso. Em relação à instalação, vai muito do conhecimento do técnico. Infelizmente, hoje, o técnico não está preparado, ele não tem a preocupação de se atualizar, de estudar, para poder aprender como desenvolver uma instalação melhor. Infelizmente, temos poucos, como o caso do Daniel, do Júnior, do próprio Dione. Tem mais alguns aí que eu tenho conhecimento, que eu sei que trabalham muito bem. Mas, infelizmente, os técnicos hoje, eles não têm essa preocupação de estudar. Ele quer ir lá, instalar, recebeu dele por no bolso cinquentão, como a gente diz, né? E ir embora. Infelizmente, é dessa maneira. Em relação à garantia de veículo, tudo que você instalar fora da concessionária, segundo a própria montadora, você perde a garantia. Para você diminuir esse problema, ao meu ver, tem que ser uma instalação muito bem oculta, onde não vai dar problema no veículo decorrente da sua instalação, e também a concessionária não veja quando for fazer a revisão do veículo. Eu penso dessa maneira. O Daniel e o Júnior podem dar a opinião deles, que eu acho que vai na mesma linha, né? Por favor, Daniel. Exatamente, Andrade. Chegasse num ponto-chave da questão. Porque assim, sempre que tu tocar na parte original de um veículo, ele estando na garantia, principalmente agora com essa política de 5 anos de garantia, que na verdade ela é só uma extensão para forçar o cliente a estar dentro da concessionária trocando óleo e filtros e etc. Principalmente por essa garantia estendida, a instalação ela tem que ser exímia. Você faz uma instalação bem feita, não vai dar problema no veículo. Você tem que ir lá fazer o seu trabalho bem feito, uma instalação com bloqueio. Pega um chicote, dimensiona ele, a mesma fiação, mesma bitola de fio, alonga esse chicote, tira de perto de uma comutatora. Eu vejo muitos técnicos que utilizam esses chicotes que vendem na internet, aí no Mercado Livre. Aqui, com certeza, o pessoal que está começando pode ser que está usando esses chicotes também. Pessoal, chicote com 30 centímetros de fio, deixa o bloqueio exposto. Os meus chicotes têm 1,25 m de fio de bloqueio. Então, eu tiro o bloqueio de perto do ponto onde eu estou instalando. Aí já é um grande ponto-chave para quem está começando a fazer as instalações bem feitas. Garantia, motos e carros, é tudo a mesma coisa. A partir do momento que você vai lá, conversa com o dono do carro e fala para ele, amigo, perde a garantia do teu carro se for identificado pela concessionária que tem uma instalação feita. Porém, a minha instalação não vai dar problema no teu veículo. É claro que, se esse veículo tiver um problema de fábrica e a concessionária ir lá e encontrar um ponto de instalação, você vai ter que rebater que aquilo não tem vínculo com o problema do veículo. Outro dia, eu instalei uma T-Cross 0 km dentro da concessionária. Positivo, negativo e pós-chave. Ela rodou 60 km, deu superaquecimento e o cliente ficou na mão sexta-feira, 5h30 da tarde. No sábado eu fui até a concessionária, o carro veio de fábrica com uma mangueira dobrada. Uma mangueira de combustível, uma mangueira da água do radiador lá dobrada, de fábrica. Foi ajustado o veículo, e a culpa foi de quem? Garantia. Então tudo vai do bom senso. Se o técnico conversar, ter uma boa presença, ter um bom desprendimento para conversar, se resolve tudo. Conhecimento também para afirmar o que está falando. Exatamente. Sim, sim.
E você, Júnior, o que você acha? Exatamente isso. Eu acho. Esse é um assunto bem polêmico, né? Questão de garantia, perca da garantia. Como o Daniel falou, algumas montadoras hoje têm o prazo estendido dessas garantias, justamente para isso, para fidelizar o cliente a fazer qualquer procedimento dentro da concessionária. E como os dois diz, eu acredito que uma instalação bem feita, dentro dos padrões ali original do veículo, não vai gerar problema nenhum. Sim, você vai ter que ter todo o conhecimento depois, toda a cautela para poder explicar para o cliente, né? Hoje mesmo eu tive essa situação, a cliente falou, meu veículo é 0 km, e como é que faz você mexer na parte elétrica? Eu expliquei para ela que o procedimento era uma intervenção simples, era uma instalação só para sigilo, localização, com ignição virtual, não foi necessário derivar um pós-chave, então fiz aquele sisteminha plug and play, fui nos pontos primários ali, fiz a fixação do equipamento, tive que explicar para ela o que eu estava fazendo, para tranquilizar. Infelizmente é isso, nós técnicos temos que ter esse preparo para poder lidar com essa situação e saber acalmar o cliente, até mesmo, eu costumo dizer que o preparo técnico te traz isso, tranquilidade para fazer o procedimento. Vamos lá, só acrescentar Pode falar. Só acrescentar algo que é importantíssimo, muitas empresas e técnicos não se atentam, é o tal do checklist. Muitos não fazem o checklist antes, muitos não fazem depois. Sim, independente do carro ser zero. E a maioria das empresas não fornece um checklist para o técnico. Mas isso não significa que ele não possa fazer o checklist e reportar à empresa que o contratou os problemas ou avarias que o veículo já tenha. Mais um detalhe importante e bem legal que vale a pena frisar. Você vai intervir num chicote original de um veículo para fazer um bloqueio. Vai fazer um bloqueio elétrico, vai fazer um bloqueio na bomba de combustível, elétrico que a gente chama, vamos supor, um bloqueio de linha 15, se tiver duplo combustível, GNV, ou vai botar 2 relés, um para cortar o GNV e um para cortar a bomba. Aonde você vai mexer, mantenha a originalidade. Tenha lá suas fitas de tecido, fita pano para chicote. Se é fita isolante, faça com a fita isolante sempre na mesma volta que está original. Quanto mais original você manter o sistema, a sua instalação mais eficaz vai ser. Sim, sim. Ô, gente, vou só ler alguns comentários aqui, tá? Porque estão chegando vários, aí depois eu volto para as perguntas. O Diego falou o seguinte, o Glauber em Fortaleza é um ótimo instalador, realmente eu conheço ele há muitos anos. O Hipertracker falou o seguinte, antigamente não tinha internet para ficar por dentro das coisas, hoje a internet descobre tudo. Garantia da parte elétrica de acordo com algumas montadoras, né, que é geral, é questão de entendimento também, igual o Andrade falou. São poucos que faz qualquer tipo de instalação, bloqueio, telemetria e um bom acabamento. Aí o Glauber escreveu o seguinte, infelizmente hoje muitos só visam o valor, que é os R$50, igual o Andrade falou, né? Só de colocar no bolso. Beleza, vamos lá. O Globo de Fortaleza altamente gabaritado. Aí tudo é culpa do rastreador, né? Se furou o pneu, acabou a gasolina, enfim. Vamos lá. Tem uma pergunta do Danilo. Na questão de bloqueio, vejo aí no grupo muitos falando de fazer bloqueio na ignição. O que vocês acham desse tipo de bloqueio? Fala aí, Daniel. Você e o Júnior? Por favor, vocês são mais... Não vejo problema nenhum. Bom, vou falar. Não vejo problema nenhum de um bloqueio na linha 15. É claro que, vamos supor que você vai fazer um bloqueio por RFID, por identificação de motorista. Não é indicado fazer esse bloqueio ali, porque vai estar o tempo inteiro cortando a partida do veículo. E um veículo, se mal identificado, ou se houver algum bug ali, ele pode parar o veículo numa via pública, arriscando até um acidente. Então, para cada tipo de bloqueio que você vai fazer, você vai ter que ver qual que é a solução que o cliente precisa. Aí que cabe o conhecimento. Eu vou fazer um bloqueio apenas para... O cliente só vai bloquear em questão de segurança se o carro for furtado. Pode fazer um bloqueio na linha 15. Não tem problema. Se bem feito, não vai dar problema. Não.
que nem esses dias estávamos conversando, até vou pedir para o Andrade falar bem dessa parte. Eu vi num curso dele ele comentando e foi muito importante. Um bloqueio numa empilhadeira elétrica. Vai fazer um bloqueio numa empilhadeira elétrica por identificação de motorista e um risco de um acidente. Andrade, por gentileza. Exatamente, porque assim, para quem não me conhece, eu trabalho muito com máquinas, tá? Linha amarela, empilhadeiras elétricas, combustão, carros elétricos. E bloqueio em empilhadeira elétrica, particularmente, eu não recomendo. Por quê? Se bloquear uma empilhadeira com uma carga, o que vai acontecer? Um acidente. A gravidade do acidente vai depender de alguns fatores. Quando o cliente exige uma identificação de operador, no caso, né, condutor operador, o ideal é fazer o bloqueio ou no cinto de segurança ou no motor de arranque. Então vai ficar sem partida, ele identifica, liberou a partida, ele da partida vai trabalhar. Se der algum problema no rastreador ou algum bloqueio involuntário, não vai acontecer acidente porque ele vai continuar trabalhando. Quando ele desligar a empilhadeira, não vai ter partida, então não vai funcionar. Então diminui o risco de acidente. Eu, particularmente, não faria na ignição de empilhadeira. Já fiz, contra a minha vontade, expliquei o porquê, mas o cliente queria que fizesse, eu acabei fazendo. Mas eu, particularmente, não faria. Exatamente. Mediante essa situação que o cliente exige, né, o bloqueio, aí é total responsabilidade dele, né? Sim, com certeza. Agora, gente, tem uma da DasaSat aqui do Rafael que é bem interessante. Mesmo mantendo o padrão de qualidade da instalação, vocês acham necessário o uso do termo de responsabilidade ao cliente que ele está autorizando? Eu penso o seguinte, se tiver um bloqueio e o cliente for ter acesso a esse bloqueio, eu acho interessante ter um termo de responsabilidade. Caso contrário, eu não vejo a necessidade disso. Exatamente. Hoje a maioria dos contratos tem anexo, né? Quando o veículo tem bloqueio, o detalhamento do funcionamento e o cliente tem, já vai tem que tudo assinar. junto, né, Júnior? Isso. O Ronaldo falou que o checklist é a garantia do técnico, que é muito importante. A Júlia escreveu que muito importante é essa atenção dos técnicos em passar informação técnica ao cliente. Isso vai gerar segurança, né? O James falou que barramento CAN é um problema. A gente vai chegar nas perguntas, tá? De telemetria mais avançada. O técnico que se preza, ele mesmo tem o seu checklist, pois garante a ele a cobrança da empresa, né? Ele pode ter o próprio e o que a empresa manda para ele, aplicativo, enfim. Vamos lá. Teve uma pessoa que escreveu assim, ó, acho que o mercado é carente de técnicos de instalação de rastreador. Percebe que o mercado só tende a crescer. De encontro com o que ele comentou, a próxima pergunta para vocês. O técnico precisa ter conhecimento de configuração de equipamentos? Qual que é a opinião de vocês? O técnico ele precisa saber mexer no computador, ligar ali para fazer uma configuração de um Stantec se precisar fazer uma alteração. É bom ele ter um notebook, ter o conhecimento e tudo. Porque a gente sabe que tem técnicos que às vezes não sabem, né? Mexer no computador. E aí daí ele tem dois itens para ele poder aprender, né? Manusear o computador e a configuração. E vocês acham que o técnico que tem esse conhecimento de configuração, independente da marca, ele tem um diferencial no mercado? O que você acha, Daniel? Eu sei que você está bem apurado sobre esse assunto também. O grande diferencial é assim, ó. O que você quer? Qual é a sua... O que você almeja? Porque o que acontece? As empresas, hoje em dia, como foi falado aqui agora na live, a internet está muito rápida. Hoje eu tenho contatos, 2, 3 empresas por dia procuram para instalação em Florianópolis. Os carros circulam no Brasil inteiro, elas te procuram. Aí a empresa te pergunta, amigo, eu tenho uma instalação para fazer, porém eu preciso que você faça uma pequena configuração lá no equipamento. Você faz, pode fazer, você trabalha com isso? Não, eu não faço. Então, assim, tu acaba sendo um pouco limitado. Se tu faz um curso, vamos dizer assim, para suporte, entende da parte de configuração,
eu acredito que todo técnico ele tem uma tendência a, quem sabe, futuramente ter a sua empresa de rastreamento. Eu levei 8 anos para montar a minha empresa de rastreamento. E hoje eu tenho ela. Eu trabalhei numa empresa, na SC Tracker, durante 4 anos, num formato meio que gerencial, cuidando de toda a parte da empresa. Então, eu evolui muito lá dentro. O conhecimento técnico que eu adquiri na parte de suporte foi fantástico, para tudo. Então, por exemplo, assim, ó, hoje tu pega numa telemetria, que nem o Andrade vai lá, faz sniffa a CAN, debuga a CAN de um carro, passa essas informações para um cliente, ele consegue cobrar um valor técnico de hora, passando essas informações para um engenheiro, que vai pegar essas informações e vai botar dentro da plataforma. Está muito completo o nosso sistema. E o estudo, ele tem que ser constante, sem parar. Outro dia o Júnior estava fazendo um curso de elétrica automotiva e injeção, me deram a ideia, eu já estou fazendo esse curso aqui em Florianópolis, é um curso de 5 meses de elétrica e injeção. Então, todo o conhecimento que tu tem é importante. E a parte de configuração de rastreador, se você conhece, na hora de desenrolar uma instalação, é bem melhor também. Sim, sim, ajuda muito. E você, Andrade, o que você tem a falar, principalmente dos equipamentos avançados? Um exemplo simples é o seguinte, tem uma empresa que eu atendia, né, era lá em Salvador, com operação no Rio de Janeiro e no Recife. Então, deu um problema no chip, não me recordo qual é o problema agora. Não tinha um técnico no Rio que conseguisse trocar uma APN do módulo no Rio e em Recife. Eu tive que sair de São Paulo e ir até o Rio, andar 5 horas de carro para chegar lá e setar a APN em 20 equipamentos. Quer dizer, andei 5 horas, fiquei lá 30, 40 minutos para setar apenas uma APN que um técnico com notebook baixaria o programa e faria isso tranquilamente. É fundamental ter pelo menos um pouco de conhecimento, trocar uma PN, um IP, algo do gênero. Por quê? As plataformas hoje em dia, elas estão um pouco mais complexas. Então, você apontando equipamento para a plataforma, o restante da configuração é feito tudo remotamente. Mas precisa dessa comunicação inicial. Sim, sim. E você, Júnior, o que você acha sobre isso? Eu acho de suma importância o técnico ter pelo menos o básico, né, de configuração, de um entendimento. E se ele for trabalhar com a telemetria, ele precisa se aprofundar mesmo, precisa ter um entendimento. Como eu já participei do curso do Ivan, estava junto com o Andrade, com o Daniel. E, cara, se você for snifar ou tirar essas informações do veículo, é necessário você ter total entendimento de fazer a configuração do equipamento, coletar essas informações e reverter essas informações para o sistema. Então, eu acho que é de suma importância o técnico ter entendimento com configuração do rastreador. Tem um comentário aqui, pessoal, só um instante, Daniel, eu passo para vocês comentário também, que eu sei que você tem uma opinião sobre isso. O Hipertrack falou o seguinte: hoje não adianta querer cobrar que o técnico seja excelente, precisa que a empresa pague o valor justo. Tem muita empresa que está pagando 25 a 30 reais. É aquela velha história, né? Preço e valor. Você está entregando valor? Ou você está só falando que é os 50? Então tem pior, né, Andrade? Tem 30. Então, você está vendendo preço ou você está vendendo valor? Eu cobro 30, o Andrade cobra 80, que é mais ou menos a média aí do básico, né? Para ser justo. 80, 100, depende aí da região. O que eu estou entregando? Será que eu estou indo lá e aceito qualquer coisa, que eu sou um técnico? Não, eu vou e dou 100 km de saída, eu estou chutando para cima, tá? Que geralmente é 40, 50. Estou indo, estou aceitando e tudo. Por quê? Porque eu estou baixando o preço, está prostituindo o mercado. É a mesma coisa das empresas de rastreamento que cobram R$ 29,90. Então, o técnico tem que se valorizar, se qualificar e cobrar o valor justo. Desculpa, Daniel, vou passar a palavra para você, só porque eu vi esse comentário dele aqui, eu acho bem importante a gente falar sobre isso também, para valorizar a classe. Perfeito o comentário dele. Só voltando um pouquinho na questão ali do conhecimento do técnico e na parte de configurações, na parte de computador. Percebam que a gente fez comentários tanto de telemetria avançada quanto de instalações simples. O Andrade fez um comentário muito válido. Precisa trocar uma PN? É muito fácil. Pluga no computador, você tem um conhecimento básico, baixa o programa, faz esse serviço, cobra por esse valor.
E desculpa só me... O comentário... Em relação ao valor do o valor de instalação, eu penso assim, ó, da seguinte forma, bem simples. Faz uns 2 anos que eu estou pensando assim. Eu estudei um limite para ter um conhecimento básico para ir lá e fazer um trabalho bem feito. Eu trabalho com insumos caros. Uma fita pano, hoje a gente está pagando em torno de R$15 com 25 metros. 3 carros, bobeato, gasta ela num chicote. Então, assim, ó, eu tenho um valor de instalação que é o meu padrão de trabalho. Quando uma empresa me procura, ou você atende Florianópolis, eu envio uma tabela para eles. Geralmente, algumas nem me respondem mais. Outras me respondem, ok, vamos fechar, ok. Então, você tem o seu valor de trabalho, você vai adquirir o seu valor de trabalho quando você estiver extremamente qualificado e usar insumos que estejam dentro da sua qualificação. É o meu pensamento. Sim, sim, com certeza e tudo. Pessoal, só respondendo aqui algumas perguntas que fizeram aqui. Perguntaram aqui da transição do 2 para o 4G, é um assunto que a gente não vai abordar hoje, porque o tema aqui é as principais dúvidas técnicas. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso. Sensor de fadiga, qual que é o melhor com custo-benefício com ADAS? O patrocinador nosso da academia que comercializa os sensores de fadiga é a Gime, tá? Inclusive, já divulgando, né, Andrade? Nós vamos realizar um curso em São Paulo, presencial. Vou dar 10% de desconto para quem está assistindo a live e me chamar aqui no direct. Vai ser dia 17 de maio em São Paulo, presencial. A parte de segmentação de mercado, né, Andrade? Que muita gente fica pensando que só para atender a Vale, mineração. O Daniel mesmo já falou ali das câmeras que ele está instalando lá em caminhões. Também a parte de gerenciamento de risco, né? O foco na segurança, enfim. E a instalação no carro, né? Porque é mais simples, o Andrade falou que a gente consegue fazer tudo num dia só, o conteúdo do curso. Então, podem me chamar, vai ter esse curso, e o nosso patrocinador vai estar lá falando também da fadiga e ADAS também. Sobre uma pessoa que perguntou aqui qual que é o melhor rastreador de entrada do mercado, também é um tema que a gente não vai abordar hoje, porque o nosso objetivo aqui são as principais dúvidas. Mas falando rapidamente aqui, bem rápido, dos nossos patrocinadores. A Velox, que o Júnior trabalha, é patrocinador da Academia da Telemetria, eles têm a parte de terceirização de central, assistência 24 horas, a parte de instalação também do Brasil todo, né, terceirizado, cobrança, é um call center com vários serviços, tem a Newtek, que são equipamentos avançados de telemetria, tem a Gime, que é sensor de fadiga, e equipamentos low cost de entrada, inclusive tem equipamentos 4G também. A gente tem a Recta, que é o RP, para a empresa de rastreamento, para organizar as informações. Systemsat, do básico ao avançado de telemetria, tá? A gente tem vários patrocinadores. A gente tem a Staltrack, que são os acessórios para os técnicos. A gente tem a NLT, que é o nosso patrocinador novo de LoRaWAN, que a gente vai fazer a live da semana que vem explicando sobre essa conectividade inerente ao jammer, né? No caso de roubo e furto. Vamos falar das antenas, conectividade e tudo. Amanhã a gente já sobe o folder. A gente tem a ID3 brindes, que são os brindes da academia. E a gente tem um patrocinador nosso no norte também, que é o Neto. Eles trabalham com a parte de pronta resposta. A Alcon, que é o broker, né, de chip. O Audisto, que é a agência de marketing, que fez um site da academia. Esqueci alguém, Andrade? Eu acho que eu falei todos, né? Não, falou todos. Falei todos, ok, desculpa, gente, é que vocês são 13 agora. Então, vamos lá. Então, vocês podem ficar ligados também nas lives que a gente faz de conteúdo com os patrocinadores e fiquem ligados também aí nos cursos. Daqui a pouco eu divulgo os outros cursos para vocês também. Para Fortaleza, Glauber, a gente vai no dia 12 de abril com aquele evento gratuito na parte da tarde. Link na bio da página da academia, por favor, se inscrevam. Vamos lá. Ok, agora eu vou para a próxima pergunta, tá? Nosso tempo já está se esgotando. Tá. Essa pergunta aqui a gente já respondeu, vou pular ela, tá? Que é aquela com relação ao bloqueio... Não, minto, a gente não falou sobre isso, Júnior. É aquela pergunta que você falou que é interessante. Nós falamos, na verdade, do bloqueio pela ignição, né? Esse aqui é pela aceleração. Vamos lá. Com relação ao bloqueio da aceleração, como que funciona? E o que vocês acham sobre esse tipo de bloqueio? Na verdade, a gente falou dos outros e ficou faltando esse. Pode começar, Júnior, por gentileza? Esse bloqueio por aceleração é mais uma forma de você gerar o bloqueio, né?
Muitos caminhões hoje, o pessoal faz esse bloqueio na aceleração por questão de segurança. Tá? Isso só dá para realizar nesses veículos mais modernos, onde tem a sensorização ali no pedal. Tá? Semana passada, eu acho que teve, dentro da live do Andrade, do treinamento do Andrade, o pessoal levou uma questão sobre realizar esse procedimento e gerou diversas avarias dentro do veículo. Esse sensor, ele ali nada mais é que vou explicar para vocês aqui para ter um entendimento fácil. Ele é um PWM, ele é um acelerômetro. Ele tem uma identificação ali de voltagem de resposta para o módulo. Essa voltagem ela tem uma tensão muito baixa. Provavelmente esse amigo que teve problema, ele derivou o corte num desses fios que responde à comunicação desse sensor com o módulo do veículo. Tá? O ideal é o quê? O técnico ele ter o preparo para poder identificar a alimentação desse sensor, que é negativo, o ponto correto de gerar o bloqueio nesse ponto de aceleração, que é onde você vai... Eu costumo dizer que gerar um bloqueio no veículo é gerar uma anomalia dentro do veículo, que você vai fazer uma intervenção ali para o veículo estar desligando ou reduzindo a aceleração. Então, nada mais é que você gerar uma anomalia. Então, você tem que ter o entendimento do funcionamento, do ciclo do funcionamento, para você reverter isso dentro do seu bloqueio. Então, eu acredito que o bloqueio no acelerador é buscar o conhecimento da parte do funcionamento desse sistema, entendeu? Para poder fazer o procedimento com segurança. Evita muito transtorno, tá? Que num procedimento incorreto, você pode gerar uma avaria grande dentro do sistema do veículo, às vezes necessário uma reconfiguração, às vezes necessário uma substituição da peça, então é se atentar muito, tá? Legal. Se algum dos amigos aí quiser... É legal entrar nessa questão de bloqueios de aceleração, eu acho interessante até usar a referência aqui, o nosso amigo Dione, de Pato de Minas, que é referência para mim em bloqueio, sim, né? É fera demais, ele atende muito com bloqueio. Eu faço alguns bloqueios de segurança, a gente já está falando de um outro tipo de bloqueio, não é aquele bloqueio no veículo ali, é bloqueio de segurança, para recuperação de veículo, recuperação de caminhão. Então você vai fazer um bloqueio na aceleração, em conjunto vai ter um bloqueio paralelo lá na alimentação do módulo no chassi, vamos dizer assim. Esse tipo de bloqueio tem que tomar o máximo de cuidado possível num fator bem importante que eu vou falar aqui para vocês. Umidade. O que eu pego de desbloqueio de caminhões aqui, técnicos que colocam mal colocado o bloqueador lá embaixo na aceleração, num caminhão, assim, ó, 3, 4 por semana eu pego aqui. Então, assim, ó, esses bloqueios que são por RF, por radiofrequência, que o módulozinho que faz o bloqueio lá embaixo comunica com o rastreador sem fio, pessoal, o máximo de cuidado possível para não deixar em pontos que vai molhar. Coloca dentro do chicote original, dentro do corrugado, isola bem. Então, são bloqueios de segurança, bloqueio para recuperação de veículo. A gente está falando em veículo que vai de 60 mil reais, que é um caminhão baratinho aí, um 1313, 1113, a R$1 milhão, com cargas valiosíssimas que param na beira da BR. E tu tem que ir lá fazer um desbloqueio por causa de um mau contato, por umidade, por uma instalação mal feita. Então, vamos se atentar a isso aí também. Quer falar, Andrade, um complemento? Só complementar aí o que os dois falaram, eles resumiram tudo. Aí sempre me pergunto, como eu vou achar o fio do bloqueio do acelerador? Tem que ter um manual técnico do veículo, não adianta. Tem que ter um manual técnico para identificar o fio e ir lá e fazer o corte correto. Ou ter um multímetro, saber procurar o fio utilizando o multímetro. Legal, legal. Gente, para quem falou de multímetro aí, acho que foi o Selmo, vai ter um curso pela Academia da Telemetria, que inclusive agradecendo já em público o Daniel, que ele que deu essa ideia de fazer o curso, e foi uma ideia brilhante, né? Como utilizar o multímetro. Esse curso ele vai acontecer nos dias 23 e 25 de maio. A gente está fazendo um preço bem camarada, né, Daniel? R$149. Inclusive, sugestão também do Daniel de fazer um preço bem popular para dar oportunidade
para novos técnicos, né? Para pessoas que estão almejando aí serem técnicos e até às vezes para aquele técnico antigo, né, Daniel, que precisa de uma reciclagem e como que usa. Aí eu queria, Daniel, que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza, aí para o pessoal. Por que você acha importante deles fazerem esse curso? Bom, pessoal, assim, ó, há uns 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a fazer os cursos em São Paulo, pegar o avião e lá em São Paulo fazer curso, não tinha nada aqui. Não tinha cursos aqui voltados para o rastreamento veicular. Eu comecei a procurar São Paulo, que era a referência. Os cursos da Academia da Telemetria são fantásticos. Os instrutores são impecáveis, todos. São exímios profissionais que entendem muito. Então, façam esses cursos, vale muito a pena. Qual que é a minha ideia? E eu estou tentando fomentar isso junto com a Renata, e ela está me aceitando as minhas ideias, e eu estou ficando muito contente com isso. São muito boas. A gente está fazendo microcursos que vai dar ao técnico uma bagagem para ajudar ele nos problemas que ele vai ter no dia a dia instalando o rastreador. Então, imagina um curso na visão do, vamos supor assim, voltado para o rastreamento, porém com um multímetro. Como que a gente usa o multímetro? Quais a base principal do multímetro para fazer uma instalação automotiva? Então, são cursos para pessoas iniciais, cursos para pessoas que já têm um conhecimento, quer dar uma reciclada. Aproveitem, é R$150. Muito barato. Muito. Ô, gente, deixa eu já falar uma outra coisa aqui. Em junho, no dia 27 e 29, online, a gente vai soltar o folder até semana que vem. A gente vai ter um curso com o William Mardoqueu, indicação do Daniel e do Júnior também, para instalação em motocicletas, que ele é especialista, né, nessa parte de injeção eletrônica. Então, ele montou hoje já o cronograma, entra na parte de elétrica, injeção eletrônica e na motocicleta em si. Ele vai pegar 3 modelos, vai falar do bloqueio e tudo. Também uma carga horária de 4 horas, dias 27 e 29 de junho. E em julho, a gente vai ter também um curso online para formação de operador de suporte, entrando na parte de configuração, o que é APN, o que é IP, o que é porta, o que é servidor, como que funciona, a parte de processos dentro de um setor de suporte, teste no sistema, como que o técnico se comporta como que o operador de suporte se comporta com o técnico que liga para fazer o teste, com o cliente que pede suporte. Então, vão ser 2 módulos. Módulo 1 em julho, módulo 2 em setembro, com o mesmo instrutor, que é o Fernando, que vai dar o curso de multímetro, tá? A turma que vai ter agora do Marcelo Andrade, dias 29 e 30 de março, curso de instalação avançada em telemetria CAN, em São Paulo, veículos elétricos e a combustão. Ele vai falar de empilhadeiras. Já está esgotado desde janeiro. Então, os cursos do Andrade, eles sempre esgotam uns 2 meses antes. Mas a gente já está com a turma 2 aberta para agosto. Se não me engano, acho que é 16 e 17. O folder já está pronto, eu vou liberar para vocês o folder. Então, pessoal, fiquem ligados. Tem bastante conteúdo técnico, conteúdo de gestão. Um curso online por mês até dezembro. A gente vai ter cursos presenciais também. A gente vai repetir também com o Andrade vou ver a data com ele, obviamente, da agenda dele. Esse de periféricos, que foi um sucesso, deu 80 pessoas, né, Andrade? Foi muito bom, só elogios, assim, desde empresas que estão começando, até das maiores empresas do Brasil que realizaram um curso com ele, gerentes de projeto, de produto. Hoje eu recebi um feedback de uma grande empresa, uma das maiores, falando que o curso foi excelente, realmente foi muito bom. Até, assim, o cara que é engenheiro, né? Então, foi realmente muito bom. Então, a gente está realmente nesse propósito, né? Com a ajuda de todos, dos patrocinadores, que ajudam a fomentar para a gente conseguir fazer o valor do curso mais em conta. Porque a gente tem curso, né? Tem que pagar o Zoom, tem que pagar o instrutor e tal. Então, é isso. Só mais uma coisa. Eu preciso falar de 2 patrocinadores que eu esqueci. LF, que é o nosso patrocinador do norte de Manaus, de Pronta Resposta, e a K9, que é o Juliano, dos periféricos. E agradecer ao Lucas da Staltrack, que é meu amigo e parceiro lá em São Paulo, que me ajuda a realizar todos os cursos. Gente, só mais uma pergunta aqui, a gente caminhando para o final, porque senão o Instagram derruba com 1 hora. O que você acha, Andrade, sobre as instalações de telemetria no que diz ao conhecimento do técnico? O que você acha? Os técnicos estão preparados para começar a trabalhar com a telemetria? Está muito longe disso acontecer. O pessoal está com muita ilusão que é só 2 fios, pode fazer de qualquer jeito. Qual que é a sua opinião sobre isso?
não estão preparados, não tem mão de obra qualificada, tem muito pouca mão de obra qualificada, tá? Pessoal, a gente até, essa questão de 2 fiozinhos, para quem não sabe, é que algumas empresas me procuram, como procuram outros técnicos para prestar serviço, querem pagar aquele valor, aquele cinquentão, né? E simplesmente, assim, é só 2 fiozinhos, para ligar a alimentação em 2 fiozinhos. Porém, para chegar nesses 2 fiozinhos, tem muita coisa antes disso. Tem que achar quais são esses 2 fiozinhos corretos, qual o ponto correto da CAN, o que está passando de informação. Tem que saber se realmente aquele par trançado é um ponto CAN, porque nem todo par trançado num veículo é um ponto CAN, tá? Então, falta muito mão de obra qualificada para esse mercado, muito mesmo. Sim, também concordo com você. E você, Júnior, o que você acha sobre isso, sobre as instalações mais avançadas? Eu acho que tem muita empresa colhendo amargos prejuízo aí por deixar técnicos sem capacidade de fazer a execução da instalação. O Andrade mesmo deve pegar vários problemas aí, fazer correção de instalação. Outro dia mesmo, dentro do curso, ele comentou a questão do mesmo ponto, com uma ligação incorreta, a quantidade de informações que estava se perdendo ali, entendeu? Na hora de captar essas informações para a telemetria. Então, eu acredito que tem muita mão de obra desqualificada. Então, nós estamos aqui para isso. Vamos fomentar o mercado. Academia, com diversos cursos aí para capacitar, especialmente nesse segmento, telemetria. Então, vamos para cima. Só complementando, pode falar rapidinho, o que o Júnior falou. Mês passado eu fui fazer um serviço num carro elétrico no aeroporto de Guarulhos. O técnico foi antes de mim, queimou 2 módulos. Só isso. A média aí de uns 10 pau cada um, mais ou menos. Que coisa, hein? Olha o prejuízo. Complicado. Isso e você... Acho que só 2 fios. Só 2 fios isso acontece muito. Outro dia também me pediram para fazer um laudo técnico em uma moto, que um técnico cortou um fio da rede de comunicação dela e para fazer um bloqueio. E a moto acendeu uma luz de injeção e a concessionária da moto não consegue mais apagar a luz. O fio é resistivo, enfim, vai ter que trocar o chicote todo da moto, a moto vai ter que ir para São Paulo para trocar o chicote original. Então, assim, ó, outro dia também teve aqui um caso de queimar um módulo de um Jetta por cortar um fio da rede de comunicação e gerar um curto. Pessoal, instalações automotivas não é brincadeira. Quando você se especializa, assim, ó, essas questões de discussão, de valores, aquilo ali, assim, ó, eu já acho assim que é passado, sabe? Porque você pode se especializar e partir para um ponto superior no qual você vai poder fazer sensoriamento completo ligado ao rastreamento dentro de um veículo. O cliente quer um sensoriamento, você vai ter a sua tabela. Eu cobro tanto para ligar um sensor de basculante, eu cobro tanto para ligar um sensor de temperatura, eu cobro tanto. Se o cliente quiser fazer com você, ele tem um profissional qualificado. Ou então ele manda o técnico dele que tem lá no estado dele. É simples assim. Agora, quando você não se qualifica, não adianta querer cobrar esse valor. Você vai ter que cobrar os seus 60 pila, porque você só sabe fazer positivo, negativo e pós-chave. Então, a qualificação é a chave. Qualificar é tudo. E não é assim, qualificar hoje, fazer o curso tal, fazer o curso tal. É não parar de estudar nunca. Essa é a verdade. Sim, concordo. E a gente está oferecendo bastante cursos, né? Os cursos do Andrade dá bastante gente. A gente está fazendo lá em São Paulo agora em março, que já esgotou. Depois vai ter em agosto. Então, assim, tem bastante opções, né? Em São Paulo para o pessoal ir presencial. E também os cursos online. A gente tem tentado trazer aqui as lives, né? Para poder trazer um pouco de esclarecimento e tudo para o pessoal. E tudo. Tem uma pergunta aqui, gente. Referente aos pontos CAN, em alguns pontos passa mais informações do que o outro. Qual seria o correto? Não dá para danificar o veículo? Você entendeu, Andrade, essa pergunta? Ele quer saber se dentro dos pontos qual que passa mais informação. Para você saber qual que passa mais informação, não tem uma receita de bolo. Você tem que ligar o equipamento, localizar um ponto correto, ligar o equipamento e ver o que está passando.
na central, ou se você tiver um notebook do lado, mandar a biblioteca e ver o que está vindo de informação. Já cheguei a ficar 4 horas em cima de uma empilhadeira para achar o ponto correto. 7 pontos depois eu achei o ponto onde vinha mais informações. Perfeito. Sim. Inclusive, né, Andrade, tem caminhões que tem 2 cans, né? Tem o J1939 e tem outra. Às vezes você precisa ligar 2 cans para ter maior número de informações. Tá? Depende muito do equipamento, da biblioteca que você tem ou deixa de ter. Se for o protocolo J1939 e estiver passando ali, você vai conseguir pegar o máximo de informações possíveis, mas às vezes você vai precisar ligar 2 cans em 2 pontos diferentes. Sim, sim. O Maicon falou uma coisa interessante, que é o que acontece, né? Tem uma grande dificuldade de encontrar técnicos qualificados, inclusive em cidades mais distantes, né? Com menos habitantes e tudo. Isso dificulta bastante para a gente expandir com a telemetria a nível Brasil. Também é uma outra dificuldade, né, Andrade? Sim, é muito grande essa dificuldade. Tanto que eu acabo aprendendo o Brasil inteiro, às vezes, alguns projetos que você conhece, que Sim. Nós temos um cliente em comum. Fica viajando, então eu acabo né, bastante. Porque não tem mão de obra qualificada, infelizmente. Sim, sim, sim. Gente, então vamos lá. Considerações finais. A gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Então, só para repassar rapidamente. Agora em março, final do mês, a gente vai ter um curso de contratos com o Dr. Marcelo. Mesmo esquema. Muita gente indo nos grupos de WhatsApp, pedindo modelo de contrato para a pessoa que foi lá e pagou o advogado para poder fazer, que é só copia e cola, não quer aprender. Não funciona assim. A gente vai oferecer um curso, a gente também não vai entregar o modelo de contrato, mas a gente vai dar noções do objeto do contrato. Tanto da empresa de rastreamento, quanto com o cliente final, quanto com o técnico, né? Fala aí da questão da jornada de motorista com relação à lei, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Em maio, a gente vai ter um curso online sobre marketing, entregando um e-book ao final, com um planejamento de marketing para as empresas de rastreamento. Em maio, a gente vai ter também outro curso online, serão 2, como implantar o controle da jornada do motorista na sua empresa de rastreamento, com o Dr. Marcelo, Juliano e o Jean, tá? Está trazendo. O de multímetro, tá? Para quem tá na live, vai ser o 149, já manda aqui, eu quero, para a gente poder entrar em contato com você, ver se quer passar no cartão, no boleto, no Pix. A gente vai estar em Fortaleza também dia 12 de abril. Não se esqueçam de se inscrever aqui com a link na bio. Evento gratuito, começando às 13h30. Vai ter um cursinho de manhã também pago com o Jean sobre gestão estratégica para empresas de rastreamento. Final de junho, recapitulando, a gente vai ter o William com o curso de instalação em motos. O módulo 1 do suporte em julho, depois o módulo 2 em setembro, agosto com o Andrade em São Paulo. A gente vai ter também online falando sobre a aplicação da Rede LoRa para o mercado de segurança com o Juliano. Outubro a gente tem em São Paulo veículos elétricos, puramente elétricos, instalação básica com o Wagner. E aí com o Ivan só em dezembro, que é CAN, a parte de sniffer. E tem uma grade aí de muitos cursos e a gente vai lançar muitos outros aí para vocês. Gostaria de agradecer novamente aqui o Andrade, o Júnior e o Daniel. Gostaria de passar a palavra para vocês agradecerem e deixarem aí um recado para os técnicos do mercado. O que vocês acham que eles precisam fazer para poder melhorar, né? Poder cobrar o valor realmente justo? O que vocês têm para poder falar para eles, deixar um recado, por gentileza? Vamos lá. Pessoal, primeiro agradecer a todos aí pela presença. Sei que ficou um monte de perguntas por responder, tá? Pode mandar lá também no meu Instagram, lá, Andrade _ Rastreadores, eu respondo algumas coisas, tá? Segue lá a gente para dar uma força. O pessoal precisa se qualificar, não tem jeito, não adianta ficar usando os grupos de WhatsApp como muleta, porque não vai resolver, tá? Tem que se qualificar. A Academia da Telemetria tem uma gama de cursos aí voltado para o rastreamento, que é difícil hoje a gente achar. Então, basta querer que consegue. São valores não muito altos, vale muito a pena fazer. Eu participo de todos que eu tenho oportunidade de participar. Então, pessoal, se qualifique. Não adianta ficar em grupo de WhatsApp pedindo informação, não, tá? E nem internet. A internet tem muita informação, só que tem muita coisa errada também. Então, tem que se qualificar, não tem jeito. E obrigado, viu? Eu que agradeço. E Daniel? Pessoal, bem rápido, quero só falar um pouquinho sobre esse curso do William de moto. Esse curso que o William está montando, eu tive
a oportunidade de conversar com ele nos bastidores e ele quer montar um negócio muito legal. Vai trabalhar com os bloqueios ali por indução, vai trabalhar com bloqueio com relé, vai falar um pouco de injeção. Então, no carro a gente direciona muito e dá um curso específico para uma coisa, mas a moto ele vai abranger, vai ser muito legal esse curso. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado por essa oportunidade, Renata, obrigado, Andrade, obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês, pessoas de tamanho conhecimento. E aqui eu estou sempre à disposição de vocês em Florianópolis para o que vocês precisarem. Os técnicos, como o Andrade falou, a questão de se qualificar não é mais opção, é obrigação. Se quiser ficar nesse mercado, o mercado ele não para de evoluir, então não tem como não se qualificar. Sim. Obrigada, Daniel. Júnior, e você, por favor? Eu gostaria de agradecer a todos. É uma honra, né, estar do lado desses... Eu costumo chamar vocês de dinossauros. São os pioneiros aí dentro do mercado. E a dica que eu deixo é essa. Vamos se qualificar. Ter um entendimento de elétrica e eletrônica do veículo é muito importante. É uma base muito importante. E nos traz muita segurança para realizar os procedimentos. Então, é essa a dica que eu deixo. Vamos para cima. E só mediante aos cursos da telemetria, aí já dá para um técnico quase que sair mestrado daí. Obrigada, da academia. Só ler os últimos comentários aqui. Um abraço para a galera da Protege Tecnologia e Segurança, Castanhal, no Pará. Para quem quiser saber da agenda da academia, pessoal, é só chamar no direct, tá? Academia da Telemetria. Parabéns aqui do Ronaldo. O Selmo falou que a gente tem que começar 1 hora de novo, porque tem que ser mais 1 hora de live, que tá muito bom. A Marina falou que tinha que ser 3 horas de live. Pessoal, muito obrigada. O Eduardo perguntou se eu já sei instalar. Não sei. Eu sei a teoria, mas a prática não. Todos estão de parabéns. Gente, muito obrigada a todos. Eu vou convidar os meninos para a gente poder fazer depois uma outra live, tá? Antes disso, eu tenho outras pessoas também para a gente convidar, aí o William, o Johnny. É uma sequência, né? Isso, é uma sequência de lives e vou trazer depois novamente o pessoal aqui. A gente está começando do básico ao avançado, né? Então, a gente está falando um pouquinho de telemetria, um pouco de bloqueio. E, gente, muito obrigada. Eu não vou subir essa live hoje, tá? Vou deixar ela arquivada no Instagram, mas a gente sobe ela amanhã no YouTube, tá? Porque tem que fazer algumas edições. A gente vai deixar no YouTube para movimentar lá o canal um pouquinho com as lives e tudo. E o Andrade, em breve, eu não posso contar, mas ele vai ter novidades também no canal dele, do YouTube, gerando bastante informação para o pessoal aí que consulta, que é muito melhor do que ir nos grupos de WhatsApp, né? Melhor você ter informação sólida e precisa do que ir lá usar o grupo de WhatsApp de muleta, que eu adorei esse termo do Andrade. Pessoal, muito obrigada a todos que participaram conosco nessa noite. Foi um grande prazer estar com vocês. Andrade, muito obrigada. Júnior e Daniel. Boa noite, pessoal. Rapidinho. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Versão 2023, tá? Olha aí o Amitria. Isso aí é aquele que pega fogo. Você tem que parar de arrumar essas confusões. É verdade, André. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Até.